Em Ezequiel capítulo 2, versículo 7, Deus manda Ezequiel falar para o povo de Deus, dizendo tudo aquilo que ele mandar, para ele não se preocupar, pois aquele povo era teimoso. Então, o que significa teimosia? Teimoso é aquele que sabe que está fazendo errado e mesmo assim continua fazendo. Não escuta, ele não escuta quando a gente corrige, não escuta o ensinamento. E na Bíblia, isso para Deus é também orgulho, é para Deus também teimosia, arrogância e principalmente rebeldia. Então, Deus ele quer que nós sejamos pessoas humildes, pessoas que possam ouvir a voz dele, os ensinamentos dele e obedecer. Quantas vezes nós nos deparamos com as nossas atitudes erradas e vemos que nós estamos sendo teimosos, porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente não quer fazer na hora que Deus manda. Nós falamos, depois eu faço, e acaba esquecendo e não faz. E depois, quando você vai ver, você fala, nossa, poderia ter aqui obedecido, eu não ia sofrer isso. Então, Deus ele nos ensina, ele nos trata como filhos. E muitas vezes nós vamos precisar corrigir nossos filhos, porque nós amamos. Nós os amamos e queremos que eles sejam pessoas melhores. Assim também Deus, ele corrige, ele nos ensina. Então, a gente precisa ser pessoas ensináveis. E, principalmente também na Bíblia, ele também fala de pessoas com dura serviço. Pessoas assim, dificilmente elas vão abaixar a cabeça e escutar o outro. E muito menos escutar a voz de Deus. Obedecer. Deixar de fazer aquilo que é a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, Deus ele não quer que nós sejamos teimosos. Deus quer que nós sejamos obedientes. Então, você pode ser essa pessoa obediente. Como? Ouvindo a voz dele e obedecendo. Por mais que seja difícil, por mais que a sua vontade da carne é fazer a sua vontade. Mas se você começar aos poucos, você começar obedecendo uma coisa, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai fortalecendo o seu eu espiritual. E assim você vai vencendo as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. É lógico que sem o Espírito Santo, nós não temos essa força. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá direcionamento, que nos dá os frutos do Espírito Santo. Então, tudo vem dele. Tudo vem dele e é para ele, e é por ele também. Então, quando você encontra Jesus como seu único Senhor e Salvador, você pede, então, também o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa. Em Atos capítulo 2, Jesus, ele prometeu e ele derramou sobre os filhos de Deus o Espírito Santo. E ele desceu e foi uma grande manifestação, onde pessoas começaram a falar em outras línguas, pessoas começaram a evangelizar, a falar de Jesus, pessoas começaram a se batizar. Então esse é um mover do Espírito Santo. Quando você busca Jesus, coloca ele em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, busque, continue, busque ao Senhor Jesus, coloque ele em primeiro lugar da sua vida, coloque ele no lugar que é devido, que é o primeiro. Deus, eles têm que estar no primeiro lugar. Como diz lá nos 10 mandamentos, que nós devemos sim honrar a Deus sobre todas as coisas. É mandamento. E quando nós obedecemos, então nós vamos viver aquilo que é a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável e não acrescenta dores. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vou deixar aqui para você essa mensagem, que você reflita em nome de Jesus, que você não seja teimoso
E se você está sendo, peça perdão, se arrependa e obedeça a Ele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.